Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de resolução aqui no meu canal. Eu me chamo Vitória, criei esse canal com o intuito de ajudar muitos dos vestibulandos, muitos dos estudantes que precisam, de materiais de boa qualidade de resolução aqui no YouTube e que, infelizmente, é muito difícil encontrar. Estarei fazendo resoluções não só do SSA, que por si só já é um vestibular restrito de resolução pelo YouTube, mas como também irei fazer a resolução de didáticos, tá? Didáticos clássicos de resoluções como do Feltri, enfim, tópicos, enfim, que aparecer pra gente resolver, vamos resolver aí, tudo bem? Essa questão é uma questão de botânica, é uma questão que não dá para você resolver sem saber alguns conceitos básicos sobre botânica, principalmente a respeito das partes de uma flor, no estudo de uma angiosperma, o que é uma polinização, como acontece uma polinização e, de fato, aí as partes coexistentes de uma flor, tá? E a sua reprodução seria importante também. Essa questão fala justamente sobre isso, então se você não tiver uma base legalzinha nesse assunto, eu peço que, por gentileza, dá um pause no vídeo, retorna para os seus materiais didáticos, dá uma lidazinha, vai para algum vídeo no YouTube de resolução não, de explicação a respeito das angiospermas e depois retorna aqui, tá? Vai facilitar o seu aprendizado. Eu digo isso porque muita gente vem pro vídeo já querendo de pronto e aberto uma explicação junto com a resolução da própria questão, e eu vejo que eu consigo sim fazer uma revisão do conteúdo e a aplicação dele na resolução, mas explicar tudo do início é impossível em um vídeo que bate aí seus 15 minutos, 12, né? Estou tentando diminuir, né, o quantitativo de tempo dos vídeos em resoluções que não necessitam de um tempo tão grande para conseguir destrinchar. Então vamos lá. Observe a imagem, lê o trecho né? Aí a gente tem aqui uma imagem aí ele me explica, né? A Canavalia rósea é uma angiosperma, para onde se refere a flor, certo? Eudicotiledônia, que depende da mamangava, que é esse insetozinho, né? Para sua reprodução cruzada. Se é uma reprodução cruzada, a gente vai ter algumas trocas, né? Essa relação mutualística é importante para a conservação das duas espécies. Uma relação mutualística puxa muito para a parte de ecologia, né? Ecologia, quando a gente vê as relações interespecíficas entre espécies diferentes. O mutualismo é um exemplo delas, né? No qual ambos se beneficiam. Abelhas da espécie, né? Xilocopa frontalis carregam de flor em flor pólens agarrados na parte superior do tórax. Então, pelo que eu entendi, na verdade, essas abelhas dessa espécie aqui, carregam de flor em flor. Então, ela pega em uma flor, pega em outra flor, pólens agarrados na parte superior do tórax e por isso permite a reprodução. Que coisa maravilhosa, né? Então, vamos lá. Ele me pergunta a afirmativa que é correta, afirmar, tá? A respeito do transporte feito pelo polinizador, de que forma, né? Ele me pergunta. Gente, vamos lá. Essa questão exige um conhecimento prévio das partes da folha e do processo de polinização cruzada, então é importante você revisitar esse assunto se tiver esquecido também, tá? O que é a polinização? A polinização. Pronto, perfeito. A polinização é um processo em que a gente vai ter do transporte, tá? É o processo do transporte que vai ser realizado do grão de pólen até a parte masculina da flor. Então, na verdade, é o transporte do grão de pólen, olha só, tô até me confundindo. É o transporte do grão de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina, né?
transporte do grão de pólen da parte masculina até, então, para a parte feminina. Então, esse é o processo de polinização. E essa polinização, ela favorece, portanto, essas relações mutualísticas, né, em que muitos dos insetos dependem desse processo de polinização, e também é muito importante aí para a flor, que precisa desse transporte do grão de pólen da parte masculina para a parte feminina para o processo de reprodução, muitas vezes, né? Só que o que acontece? A gente esquece um pouquinho alguns conceitos das estruturas de uma flor, porque a gente tem antera, a gente tem tubo polínico, a gente tem ovário, a gente tem estigma, enfim. Só relembrando, a gente tem a antera. A antera, gente, é a parte masculina, como se fosse ali, é o local, tá? Você coloca aqui, ó, masculina. Então, é o local onde o pólen é produzido e fica armazenado até o polinizador, como por exemplo é o caso dessa abelhinha, chegar, né, e encostar nessa flor. Então, é um processo em que se dá, por exemplo, então, da antera, que é a parte aí masculina. Então, eu vou até anotar que chega a ser importante. Então, é o local onde o pólen é produzido. Então, o pólen vai ser produzido ali, né? Então, o pólen vai ficar produzido e, por consequência, vai ficar armazenado, né? Então, e fica armazenado. Ao passo que fica armazenado, a gente tem, portanto, um organismo polinizador, como, por exemplo, a abelha, que vai lá nessa antera, então, pegar esse pólen, né? E a gente tem também o estigma. Aí, vamos lá. Já o estigma, tá? Corresponde à parte feminina. E o que se trata do estigma e como é que ele funciona, tá? O estigma, gente, é a porta de entrada do próprio sistema reprodutor feminino, né? É onde o pólen, basicamente, vai pousar, esse pólen que vai estar sendo carregado por essa abelha, por essa, cadê o nome dela? Por essa espécie, tá? Mamangava. Então, vai ser carregado, tá? Por esse pólen, por essa espécie de abelha, enfim, o que for. Então, esse pólen vai chegar até o processo da porta de entrada, que é justamente o estigma, que é essa porta de entrada do próprio reprodutor feminino da planta. E a partir do momento que esse pólen chega ali, que vai pousar, vai acontecer então a fecundação. Então, vamos lá. O estigma, portanto, vai ser a porta de entrada do sistema reprodutor feminino. Joia? Então, a gente vai ter esse sistema reprodutor feminino e esse sistema reprodutor feminino, por sua vez, que vai ser a porta de entrada, portanto, para a entrada do pólen. Então, vai favorecer a entrada do pólen. E, por sua vez, a gente vai ter o processo aí de fecundação sendo realizado. Então, a gente vai ter a fecundação. E é uma relação mutualística, né? Porque não só a abelha depende desse processo para realizar aí suas relações, enfim, sua alimentação, seja o que for, como também a planta, a flor, ela precisa desse processo para realizar, então, sua perpetuação da espécie, que é a reprodução cruzada, né? Então, é correto afirmar que o transporte feito pelo polinizador
ou seja, pela abelhinha, né? Por essa abelhinha, se dá da seguinte forma: dos pólens da antera, da parte masculina, que é o local onde o pólen vai ser produzido, né? Vai ser armazenado. Então, vamos supor que fica aqui, a abelhinha vem, pega isso aqui na antera, tá? A partir do momento que ela pega na antera esse pólen, ela leva, portanto, da antera até o estigma da outra flor, que vai ser, portanto, a porta de entrada, né? Para realizar a fecundação. Portanto, a gente fica aqui com a alternativa C. Uma questão fácil, mas que precisava, sim, de ter uma base conteudista sobre o assunto. Senão fica difícil você conseguir resolver essa, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da breve explicação. Não é uma explicação, nossa, todas as partes do sistema da estrutura de uma flor, porque o foco da resolução não é uma videoaula, mas sim fazer com que você entenda para o mínimo básico e até um pouco mais para você conseguir resolver essa questão e entender o mecanismo de resolução dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o gostei aqui embaixo, deixa um comentário bacana e até o próximo vídeo de resolução.